qual a diferença entre os dois tipos de concentração mais importantes na vida de um químico: a concentração comum e a concentração em quantidade de matéria. Nos dois casos, nós dividimos pelo volume. Mas na concentração comum, às vezes, há autores que comentam sobre o volume não precisar estar em litros. Já na concentração em quantidade de matéria, qualquer autor que você pegar vai dizer para dividir o volume em litros, para dividir pelo volume em litros. Na verdade, atualmente, quando se fala em concentração comum, há um consenso de que é para se dividir a massa sempre dada em gramas pelo volume dado em litros. Mas o que realmente define a concentração comum é que você pega apenas a massa do soluto, apenas a massa daquilo que está dissolvido na solução, e divide pelo volume total da solução. É bom que a gente se lembre aqui que existe também a densidade, não menos importante. A densidade é obtida quando se toma a massa total e divide-se pelo volume total. A densidade, se a massa estiver em gramas, você deve pegar o volume em ml. Se a massa estiver em quilogramas, você deverá tomar o volume em litros. Essa é a grande diferença. Veja, densidade é uma coisa, concentração comum é outra. A densidade, para obtê-la, você vai dividir a massa total pelo volume total. A concentração comum, para obtê-la, você deve dividir a massa do soluto pelo volume total. Essa é a diferença. Mas a concentração em quantidade de matéria, ela é bem diferente. Você não pega a massa, você pega o número de mols. É uma outra grandeza que você obtém a partir da massa da substância. Mas é uma outra grandeza. Antigamente, a concentração em quantidade de matéria já foi chamada de molaridade. Hoje, nos vestibulares, o termo molaridade não pode ser usado, mas na indústria ainda se usa, nos laboratórios de pesquisa, ainda é de praxe. A concentração em quantidade de matéria, ela tem um outro símbolo usado para a sua representação. Uma outra maneira de se representar a concentração em quantidade de matéria é o colchete. Dentro do colchete, você coloca a fórmula da substância em questão, do seu soluto. Lembrando que soluto é aquele que vai se dissolver na água. Ok? Lembre-se que você deverá, então, pegar o número de mols do seu soluto, se a gente está chamando aqui o soluto de X, então, seria o número de mols de X dividido pelo volume em litros. Essa concentração em quantidade de matéria, ela é tão importante, que ela vai aparecer na cinética química, nos equilíbrios químicos. E também
durante publicações químicas é muito comum que os pesquisadores na área da química utilizem-se dela. Perceba que você deve sempre escrever as quantidades com o número de algarismos que você tiver à disposição. Não escreva assim se você pode dizer 5,00. Se você tem a precisão do 00, você escreve 5,00. A quantidade de matéria, ela é dada em mols. Perceba que eu digo 5 mols, mas eu escrevo no singular. Eu escrevo no singular. É da mesma maneira que eu digo 50 gramas, mas eu escrevo 50 G. É uma novidade. Você fala 100 gramas e escreve 100 G. O que você tem que entender aqui é que o símbolo da unidade de quantidade de matéria é a palavra mol inteira. Você está falando de símbolo aqui, por isso que você não pode colocar no plural. Sobre o volume, é muito importante que você entenda que na química o volume é dado com a letra V maiúsculo, assim como quantidade de matéria é N minúsculo. O volume será dado em litros. Escreva litro com L maiúsculo, por exemplo, 2 litros. Quando você vai escrever o volume, se você está num laboratório, você irá pegar a precisão do seu instrumento. Se o seu instrumento te dá a precisão de 2 casas depois da vírgula, você vai escrever assim. Por quê? Quando você obtém a concentração em quantidade de matéria, vamos supor aqui que nós temos uma determinada substância X, onde nós temos 5 mols dela, divididos por 2 litros dela. Ou seja, foram colocados 5 mols dessa substância num volume de 2 litros de água. Quando você divide 5 por 2, você obtém 2,5 litros. Mas veja como é que eu vou escrever aqui. 2,50 mol por litro. Tá? Veja aí como é que eu escrevo. 0,50 mol por litro. Por que 2,50? Eu dividi um número que tinha 3 algarismos, ó, conte comigo aqui, ó. 1, 2, 3. Por um outro número que tem 3 algarismos. 1, 2, 3. Quando a operação envolve multiplicação ou divisão, você sempre deve seguir a seguinte regra: a resposta poderá ter e deverá ter um número de algarismos significativos igual ao menor número encontrado no caminho. Qual é o menor número? 3. Todo mundo tinha 3 algarismos, então a resposta tem 3 algarismos. Você pode pensar, mas não é a mesma coisa que dizer 2,5? Não, porque se você diz 2,5, você está dizendo que sua precisão só vai até o 5. Quando você diz 2,50, você está dizendo que em cada litro você tem certeza que tem 2,50 mols. Pode ser que
tenha 2,502 mols, 2,503, essa certeza você não tem. Mas quando você diz 2,50 mols, você expressa qual é a certeza que você tem. E é isso que é importante. Aqui você vai expressar a certeza que você tem. Em termos laboratoriais, em termos experimentais, em termos de pesquisa científica, isso é de extrema importância. Se você ainda não ouviu falar muito sobre algarismos significativos, vai ficar um card aqui do lado para te ajudar nisso.